seja bem-vindo ao podcast da Diocese de Camaçari. Que alegria ter você aqui por mais um mês, mais um episódio do nosso momento de bate-papo, momento de descontração, de informação e de encontro com você através das plataformas, canal do YouTube, que eu já convido que você possa se inscrever no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Deixa seu like nesse vídeo, compartilha para que outras pessoas também sejam alcançadas. Nosso podcast também está disponível no Google Podcast, no Spotify, no Deezer, tudo para que você fique mais pertinho de nós, da Diocese de Camaçari, e assim a gente possa também ter esse contato, ter essa troca de informação, esse contato de família mesmo, que somos chamados a viver, caminhar juntos, né? Esse é o convite também do Papa Francisco, que a gente possa caminhar juntos, viver a sinodalidade. Então, você que é da Diocese de Camaçari, você também faz parte do nosso podcast, esse momento de encontro. E a igreja cada mês reflete sobre um tema específico. Concluindo esse mês das vocações, eu quero saber de você. Você sabe qual é a sua vocação? Já descobriu qual é o seu chamado? Hein? Você devemos buscar encontrar essa resposta. Para falar um pouquinho sobre esse tema, nós estamos aqui hoje recebendo a querida irmã Virgínia dos Santos, da Congregação das Irmãs Franciscanas da Imaculada, nossa querida irmã Virgínia. Seja bem-vinda ao nosso podcast, irmã. Obrigada. Que bom, viu, irmã, ter a senhora aqui conosco. De volta ao Brasil, mesmo que rapidinho, né? Rapidinho, passou tão rápido. Passou tão rápido, né? Irmã, antes de ser a irmã Virgínia que nós conhecemos, quem é Virgínia dos Santos? Se apresente, né, para os nossos internautas, quem ainda não conhece essa ilustre pessoa tão expressiva aqui em Camaçari, através da sua vocação, da sua vida, dos seus dons. Quem é Virgínia dos Santos? Um bom dia a todos. Eu me chamo irmã Virgínia, né? Sou da Diocese de Amargosa, né? Minha cidade é Dom Macedo Costa. Irmã Virgínia, né? Irmã Virgínia veio de uma família muito simples, mas muito católica, né? Minha mãe era uma pessoa que Deus já a levou, né? Está no paraíso. Mas minha mãe foi o meu testemunho, né? Minha mãe foi uma pessoa muito católica, que participava da igreja, e eu me inspirei muito nela. Então aí eu participava da paróquia, do grupo jovem, e assim, minha experiência era muito envolvida com a igreja. Eu era muito envolvida com a igreja, estava assim, não é que eu deixava, né, os meus trabalhos de casa, meus estudos, mas tirava sempre um tempinho para Deus e para a comunidade, né, da paróquia lá de Dom Macedo Costa, São Roque. Muito bem. Então, era uma jovem engajada, né, irmã? Sim, era muito engajada mesmo. Tinha um grupo jovem, o meu grupo jovem era de 40 jovens. Para você ver, tem dia que eu começo a lembrar desses momentos, assim, maravilhosos, uma experiência maravilhosa mesmo. A minha juventude era envolvida muito com a Igreja Católica, muito com os trabalhos pastorais, pastoral da criança, da juventude, catequese, e também levava, era uma experiência bonita, porque nas escolas, quando eu via que faltava realmente essa presença da igreja quando eu estudava, eu dizia assim, não, falava com os diretores, vamos motivar o jovem para se preparar para a primeira Eucaristia, né, aqueles que realmente eram católicos, né? A gente precisa respeitar as religiões de cada um, mas que era católico, aí eu falava com os diretores, sim, assim, minha experiência, assim, foi uma experiência maravilhosa. E a senhora falou aí da sua mãe, né? Testemunho de fé, a senhora olhava para ela, como uma grande católica, também para se inspirar. Pode contar um pouquinho desse testemunho, né? De dentro de casa, dessa importância de você que é pai, você que é mãe, dar um bom testemunho para que o filho também possa dar bons frutos, né? É isso, realmente, porque a gente sempre fala que a vocação vem da família. Porque a primeira igreja doméstica é a família. Então, eu aprendi muito. Minha mãe realmente, assim, foi esse testemunho para mim, minha inspiração, né? O que me levou hoje a escolher, né, a vida religiosa, a primeira inspiradora foi minha mãe. Então, assim, eu digo assim, que os pais precisam ajudar os seus filhos. Não que eu digo assim, que tem que motivar logo. Você tem que ser um padre, você tem que ser uma freira.
Não, mas porém, eu vejo assim, para descobrir a vocação, discernir bem o que o jovem quer, primeiramente vem da família. Meus pais têm que ser testemunho para os seus filhos. E minha mãe realmente foi um testemunho para a minha vida. Hoje eu sou o que sou através dela. Pela fé que ela tinha em Jesus Cristo, ela realmente assim me ajudou muito nesse caminho da minha escolha, né? A minha escolha para a vida religiosa. Então eu digo mais uma vez, os pais que têm filhos, né? Motive seus filhos a descobrir, né, a sua vocação. Não tem nada melhor do que a gente discernir o que a gente quer na vida. Ou é vida religiosa, ou matrimônio, uma leiga consagrada, não importa. O importante é descobrir bem e ser feliz. Né? A felicidade, quando a gente se encontra naquilo que a gente quer, não tem nada melhor. E realmente assim, realmente assim, sou felicíssima pela minha escolha e feliz também pelo que foi minha mãe na minha vida. E essa experiência de dentro de casa, de vida de comunidade também, né? A importância, né, irmã, da gente ter essa motivação, não apenas no mês de agosto, das vocações, das expressões, mas para que as pessoas percebam a beleza de cada estado de vida, né? Você que é família, você que vê ali na presença da religiosa na comunidade, o testemunho do sacerdote, como isso também é uma grande influência na vida daquelas pessoas da comunidade, que muitas vezes está ali e pensa que não faz diferença, mas realmente é uma grande influência, né? Tem uma grande influência. Eu lembro você falando disso, né? Para você ver, a influência é tão grande, né? Com o jovem engajado mesmo, nas comunidades, na igreja, faz a diferença. O comportamento, o testemunho. Eu lembro uma vez, estava no ônibus, tinha um jovem entrando, né? No ônibus. Aí teve alguém que falou logo assim, esse menino é da igreja. Ele participa. Vê o testemunho, né? E realmente assim, o testemunho arrasta mais do que as palavras. Só pelo jeito de ser. Só pelo jeito de ser. Eu digo assim, não só, né? É uma pessoa que é cristão, né? Que segue realmente, tem a sua fé em Deus, né? Acredita, esse coração bondoso, a humildade é importante também no dia a dia, o contato com as pessoas. A gente precisa buscar viver essa humildade, essa simplicidade e a humanidade. A gente precisa ser mais humano, mais com as pessoas, assim, porque o mundo está precisando de pessoas mais humanas. A gente vê hoje em dia as coisas assim tão... que está perdendo esse valor. E isso tem que começar de casa. Os pais têm que começar a ajudar os seus filhos, né, a viver essa humanidade com o outro, né? E assim, nós, tão como nós religiosos, sacerdotes, né, com o povo, né, precisa buscar, né, esse viver mais essa humanidade na vida das pessoas. E a senhora falando aí do testemunho da família, e existem muitas situações que o jovem está na comunidade e não tem nem dentro de casa esse apoio, né? Ele que precisa ser a diferença, o testemunho, a presença de Cristo em casa, porque não tem também essa referência de pai e de mãe que leva para o caminho da fé. É isso. E quando os jovens vivem bem, né? E às vezes, quando faz essa experiência realmente de Deus na comunidade, na paróquia, às vezes também o próprio filho pode transformar a vida dos pais. Eu já presenciei vários testemunhos de jovem que os pais às vezes não tinham um engajamento na igreja, não participava de nada. E através do testemunho do filho, os pais começaram a participar. Então é isso, porque às vezes os filhos que vão até a igreja, então precisa também encontrar nas paróquias, como no sacerdote, na religião também, esse testemunho, que possa também aos poucos ir fazendo experiência do amor de Deus, para que esse amor de Deus possa chegar nas suas famílias, que às vezes ele busca encontrar isso em casa, não encontra. Então vai fora, né? Essa questão, né, que a gente estava falando, né, dos pais, né, dar testemunho, porque às vezes a gente pode... Desviar, né? O jovem pode encontrar pessoas que possam motivar e levar para um caminho do mal, das drogas, da violência. Pronto. Inclusive, irmã, hoje está muito na moda, né, a questão de ser influencer, os jovens que são tão influenciados pelas realidades de pessoas que estão na internet e, sei lá, é um artista, é um blogueiro. E a gente precisa ter na igreja esses, digamos assim, influências. Não necessariamente só na internet, mas as boas influências
para que o jovem possa se inspirar, né? Isso é. Realmente, essas influências têm que ser boas influências, como você diz, né? Para essa inspiração, né? Tanto na igreja, também como nos meios de comunicações, né? Porque realmente os meios de comunicações ajudam muito realmente a evangelizar, mas também a gente tem que também, principalmente os pais, ter o cuidado também para ver, acompanhar também, principalmente os jovens e às vezes adolescentes, acompanhar, né? O que às vezes é um pouquinho difícil, né? Mas o que é que os jovens estão assistindo, né? Influenciar, motivar para buscar coisas boas. Porque se você vê nos meios de comunicação, tem muitas coisas boas que ajudam muito ao jovem, né? A evangelizar a si mesmo e também a evangelizar o próximo. Então, assim, a igreja precisa também ser influenciadora, né? Na vida do outro. Por isso também que nós temos os santos, né? Os santos da igreja, que são homens e mulheres que deram testemunho de fé e que deve ser fonte de inspiração, de assim como eles alcançaram a santidade, cada um de nós também somos chamados, né, a alcançar. E aqui a gente tem Santa Dulce, Carlos Acuti, né, tantos testemunhos. É isso. E também tem tantos santos também, pais de família, né? Porque eu acho que tem uma mãe de família aí que o Papa está em processo de canonização também, né? Porque não precisa ser freira, padre, porque todos nós somos chamados ao caminho da santidade, né? Buscar essa santidade. E a gente pensa que assim, que a santidade está longe, né? Quando vê um São Francisco da vida, eu não consigo ser. Não consegue sim. Não, e outra coisa, irmã, longe porque foi há muitos anos atrás e longe porque é inalcançável, né? Tem essas duas distâncias. E hoje a gente vê exemplos de pessoas mais próximo dos nossos tempos, digamos assim, né? E tipo, opa, a santidade é possível, ele alcançou, eu também posso viver isso. E falando disso, né, de santidade, de caminho com Deus, a senhora teve essa experiência na comunidade, inicialmente, né? Primeiro indo de casa, depois a vida de comunidade. Mas como é que a senhora sentiu esse chamado? A senhora foi diferente daqueles outros 40 jovens, né? Como a senhora se sentiu assim, opa, eu não quero só ser de uma pastoral, de um grupo de jovens, mas quero me dedicar integralmente a Deus, me consagrar. Como é que foi esse chamado de Deus na vida da senhora? Pois é, como eu disse no início, né? Primeiramente foi minha mãe, essa inspiradora, né? O seu testemunho de fé, de vida, né? Sempre ali rezava o terço. E dentro de mim foi brotando esse desejo, né? E aos meus 10 anos... 10? Aos 10 anos, sim, quando eu estava assistindo um programa, estava passando Irmã Dulce. E eu gostava muito de botar as crianças em casa, catequizar. Minha casa era cheia de criança. Aí eu olhei Irmã Dulce com aquelas crianças. Aí eu disse, quando eu crescer eu vou ser igual essa mulher. Mas eu não sabia o que era, realmente, como fazer para ser religiosa. Eu disse, mas quando eu crescer eu quero ser igual a ela. E eu não deixei essa sementinha morrer. Eu fui alimentando, participando da igreja. Aí, em 91, aí eu comecei a conhecer as irmãs, né? Primeiramente, eu conheci as capuchinhas, né? Vieram lá fazer uma missão lá na minha cidade. Aí eu cheguei perto dela e disse, irmã, eu quero ser freira. Aí ela disse, você continue participando da comunidade, da paróquia, e você vai ver que isso vai crescendo, esse seu desejo, e depois a gente, participando dos encontros, depois a gente vê, né, esse seu processo. Sim, aí fui, conheci as mercedárias, depois fui vendo, né, o que é ser religiosa, né, eu queria me entregar totalmente assim, a Jesus, porque as irmãs foram testemunho para mim. Mas eu não entrei na vida religiosa por causa dela. O meu objetivo foi Jesus Cristo. O meu ponto, o meu foco é Ele. Então, sem ele, se eu entrasse por causa de uma irmã fulana ali, de outra, não. Porque eu entrei na vida religiosa foi através de Cristo. É Ele que eu quero seguir. Então, a partir daí, fui participando dos encontros, conheci as franciscanas da Imaculada. Em 96, eu fiz o pedido e ingressei na vida religiosa das irmãs franciscanas. Com qual idade, irmã? Com 21 anos. Aí eu fiz um processo, juventude, né? Eu fiz um processo de discernimento. Né? As irmãs queriam que eu entrasse em 94. Foi em 94.
Eu disse, não, eu quero terminar meus estudos primeiro, porque eu queria realmente ver se era isso mesmo, né? Discernir, é isso mesmo que eu quero? Eu me questionava sempre, é isso mesmo, Senhor, que eu quero? Né? Eu achava lindo a vida matrimonial, mas eu não sentia, eu queria ser, assim, me entregar só para Cristo, só Ele. Então, daí, em 96, eu tive a certeza que é isso que eu quero, é isso que eu desejo, como dizia São Francisco. Aí eu entrei. E hoje, realmente, assim, eu digo com todo o meu coração, com toda a minha sinceridade, se era para recomeçar tudo de novo, eu começaria. Eu me sinto muito feliz, muito feliz com a minha decisão, o meu chamado. A cada dia vejo que o meu chamado é renovado, né? Por Ele. Só por Ele, por Cristo. E essa expressão, essa alegria, gente, quem conhece a irmã Virgínia já esteve com ela em algum momento sabe que a alegria é um dom que a senhora tem e que transborda para todo mundo que está ao redor, né? Então, isso faz parte do carisma das franciscanas também? Faz parte do carisma. E eu digo assim, uma coisa que me chamou muita atenção foi algumas pessoas que falam, né? Porque acha que a vida religiosa, ser religiosa, é ser assim, fechada em si. Não, a vida religiosa é alegria, minha gente. Tem que passar alegria pro povo. Eu lembro que teve uma jovem daqui que trabalha aqui na diocese e me dizia assim, irmã, com a senhora, eu tenho outra visão do que é religiosa agora, porque eu pensava que religiosa só vivia rezando ali, presa ali. Não, realmente tem a vida de clausura, né? As irmãs de clausura que tem uma vida mais contemplativa. Mas a nossa vida é ativa e contemplativa. E o ser religioso é alegria. Né? Dizia o Papa Francisco, o Papa João Paulo II, me parece também, que dizia assim, que o rosto da vida religiosa tem que transmitir alegria. Não é uma tristeza, né? Porque o que é que você vai atrair para o povo? O que é que você vai? Porque Cristo é alegria, Cristo é vida. Então eu sou chamada também a ser alegria e ser vida. Tanto para mim, mas também para o outro. A senhora falou que quando conheceu várias congregações, né, na sua cidade. E é importante que às vezes a pessoa pensa que a primeira vai ser, não, eu quero ser freira, eu quero ser padre, então aqui é o primeiro lugar que eu encontro. É interessante a pessoa discernir também, né, como a senhora falou do carisma, né? O que seria esse carisma da comunidade, da congregação? Para que, de repente, algum jovem que esteja nesse processo, né, de buscar a sua vida, a sua vocação, possa entender, né? Que existe várias expressões, né? Tem congregações de todos os tipos, todas as formas. Isso aí, porque tem várias congregações, né? Porque às vezes as pessoas se confundem, porque acham assim que uma congregação vive o mesmo carisma, mas não. Eu sou do carisma das Irmãs Franciscanas da Imaculada, tenho um carisma de Olinto Fede, né? A vida de ativa e contemplativa de Maria de Marta, Cristo Caridade personificada, esse Cristo que encarna no meio do povo pobre. Então tem tem a Sacramentina, tem carisma diferente do nosso. Então, a partir daí que eu compreendi, né, eu queria buscar um carisma que eu mais me identificasse. Como eu conheci primeiro assim, as Paulinas. As Paulinas trabalham mais com a comunicação. E eu não me identificava com a comunicação, né? O meu desejo era estar assim no meio do povo. Não estou dizendo que as congregações das Irmãs Paulinas não trabalham, né, com o povo. Mas esse carisma franciscano, esse trabalho assim com o povo mais pobre, de visitar, de estar em contato realmente, assim, eu me identificava com isso. Então, quando diante das congregações que eu conheci, Filha do Calvário, Paulina, as Capuchinhas, eu vi que as franciscanas da Imaculada era ali. Era ali que eu senti o chamado, né? Assim como São Francisco de Assis, né? Que estava no meio dos leprosos, que descobriu o chamado dele com um beijo, né? Primeiro ele sentia repugnação daquele leproso, mas depois quando ele deu aquele beijo, descobriu ali, naquele leproso, a presença de Jesus. Então, assim, eu me sinto, assim, chamada a estar naquele meio do povo. Esse carisma das irmãs, assim, não é que a gente trabalha também com escola, com, casa de repouso dos idosos, né? E trabalha também com família, com juventude, em paróquia. Então, assim, me senti mais chamada com esse carisma.
E a partir daí eu fiz o discernimento. Entende? Por isso que é importante conhecer outras congregações. Não se encantar. Eu digo assim, o jovem, que o hábito não se encanta. Ai, que hábito lindo. Eu quero entrar nessa congregação pelo hábito. Eu gosto do azul, eu gosto do cinza, hein, irmã? Aí eu digo, não se iluda com isso. É importante. O hábito é um sinal. Sim, é um sinal muito importante. Mas o seu foco é quem? É Cristo. É Cristo ali. Cristo te chama para aquela congregação, para aquela missão, né? Aquele carisma franciscano, né? A alegria de se doar no meio dos pequenininhos, dos pequenos. Uhum. E a partir daí eu fiz assim, escolhi as franciscanas da Imaculada. Estou muito feliz. Eu vejo que eu me identifico muito, muito com esse carisma. Maravilha, irmã. E essa experiência da senhora, né, de vida na vocação, na expressão, no carisma, né, das Irmãs Franciscanas da Imaculada. Então a senhora passou por Salvador, visitou Camaçari e hoje está numa missão, digamos assim, internacional, né? Pode contar um pouquinho também da sua experiência, da realidade, a diferença aqui no Brasil, da Itália, porque cada lugar tem um chamado específico, né? Tem um chamado específico, essa é verdade. Realmente, eu entrei em 96, fiquei a parte da minha experiência, né? Aspirantado, postulantado, em Águas Claras, né? No bairro de Salvador, de Águas Claras. Depois fui transferida para Itapuã, né? Fiquei 7 anos em Itapuã. De Itapuã fui transferida novamente. Não, de Itapuã fui para a Itália, né? Porque a gente, assim, como a nossa congregação é de origem italiana, nasceu lá, né? Aí as irmãs, quando chega, são etapas, né? Aspirantado, postulantado, noviciato e juniorato. No juniorato, faz uma experiência de 2, 3 anos na Itália, né? Para conhecer um pouco, né? De como surgiu. Então vai para lá. Mais de perto, né? Mais de perto. Aí eu fiquei lá 2 anos e meio. Fui em 2003, voltei em 2005, outubro, 25 de outubro de 2005. De 2005. Aí voltei, depois vim fazer experiência aqui em Camaçari, uma experiência maravilhosa, de 2014 até 2019, realmente assim, encantadora, realmente assim, foi uma experiência assim, que me ajudou muito, muito significativa na minha vida, né, na Diocese de Camaçari. Depois, em 2019, fui eleita conselheira e secretária da Madre Geral, aí tive que ir para a Itália novamente, né, hoje estou lá, né, assumindo essa missão. Tem um pouco de diferença, né? Que a realidade, cada país tem uma realidade diferente. Mas eu me sinto feliz, porque tem essa frase, né? A gente precisa florir onde Deus nos chama. Então, eu estou feliz lá, né? Assumindo essa missão, participar do conselho do Instituto. Também estou em uma casa, agora eu vou assumir uma comunidade, sendo responsável de uma comunidade, né, onde tem uma casa de repouso, né, onde ficam os idosos, fico lá, né, e me sinto feliz, realizada, né. Sinto saudade, sim, do meu Brasil, sim, né, isso é normal, mas estou realizando com amor a missão lá na Itália, né, amanhã retorno novamente para a Itália, né. E se é vontade de Deus, se me mandar novamente para o Brasil, estou aberta, né? Porque a gente tem que estar disponível, né? Quando a gente assume, quando sente o chamado de Deus, a gente tem que estar aberta, onde Deus chama, a gente precisa ir, né? Porque a gente faz um voto, né? Castidade, pobreza e obediência, né? E o nosso padre fundador sempre fala dessa frase, né? Mais vale um ato de obediência do que uma jornada de oração. Então é importante, né? A gente, quando faz esses votos, né? Juntamente com a Madre Geral e o Conselho, e a pessoa diz, olha, estamos precisando de você, talvez eu possa me mandar na Indonésia, porque a gente tem casa na Indonésia também, ou nas Filipinas. A gente tem que estar disponível, né? Para ir. E assumir com amor. Né? Não carregue como peso, quando alguém manda você, você tem que fazer isso. Não arraste assim com a barriga, não. Faça com amor. Né? Dedicação. Olha o nosso exemplo do nosso Papa Francisco, né? Passando com essa dificuldade da saúde, mas mesmo assim está se doando, né? Com amor. Então é isso. O importante é fazer bem e com amor aquilo que você foi inspirado, foi chamado a fazer. A senhora tem quantos anos, irmã, na congregação?
Eu tenho 26 anos. 26 Tem anos. alguma experiência, assim, da sua vida com pessoas, na missão, na pastoral, que a senhora gostaria de testemunhar aqui pra gente também? Olha, eu tenho uma experiência para mim, assim, que foi muito marcante. Assim, né? Que você precisa ser luz na vida do outro. Tem que ser luz. Porque quando eu estava em Itapuã, tinha uma jovem, ela engravidou. Aí ela chegou em casa, ela disse assim: ô irmã, eu quero tirar meu filho, eu não quero assumir. Minha família, não. E essa jovem era de família muito simples, né? Eu disse assim: não, você não vai tirar seu filho. A gente vai te ajudar. A gente vai te ajudar em tudo que você precisar. E ela estava vindo, eu me lembro até hoje, né? Ela estava vindo da farmácia, né? Comprou aquele remédio, me parece que chama Citotec, para tomar. Então, aqui está o remédio que eu vou tomar. Se você não vai tomar esse remédio. Aí ela disse, eu disse, não, você não pode fazer isso. A gente está aqui para te ajudar. E lá, saiba que dentro de você tem uma vida. A vida é importante, que só Deus pode tirar. Aí, depois dessa nossa conversa, ela mudou de opinião, assim. Eu fiquei assim, foi assim, muito feliz mesmo. Ela teve a criança, realmente, assim, a gente deu todo o apoio, tudo aquilo que ela precisava, com a comunidade. Foi um apoio muito grande, assim. E hoje, realmente, assim, depois, quando a criança estava com 2 anos, 3 anos, ela foi lá, agradeceu. E hoje, a família, essa criança transformou a realidade da família. A realidade da família. Que é a alegria muito grande quando em casa, assim. Então, assim, esse testemunho, assim, eu carrego muito dentro de mim, assim, porque você tem que ser o quê? Construtor de vida, né? Quando vê essas realidades, assim, fazer com que essa vida possa reinar, né? Que Cristo é vida, Cristo é luz. Então, para mim, essa experiência é muito forte dentro de mim. Eu trago muito forte dentro de mim. Isso. E quando a gente falou mais cedo sobre a influência, né? Como a senhora foi uma influência positiva na vida dessa jovem. Se ela tivesse procurado outras pessoas, outras orientações, o destino dela talvez e dessa criança teria sido completamente diferente. Diferente, né? Realmente, é. Então, a irmã se emocionou porque realmente falar da vida, que hoje está tão banal, né? Vai ali, uma pessoa vai e mata a outra num qualquer desentendimento, ou então engravidou, não quer mais ter aquele filho. É necessário a gente defender a vida, defender os valores cristãos, né? Essa vida que Cristo nos chama a ter, essa vida em abundância, levar para o outro, que a gente vê na consagrada também essa referência de vida, de alegria, de inspiração e de presença de Deus. Como a senhora falou do véu, né, do hábito, é um sinal, é uma referência a se buscar. E realmente assim, eu digo assim, esse ser vida na vida das pessoas, não aquelas pessoas que te agradam, também aquelas pessoas que também que estão no mundo, porque às vezes assim, você se pergunta, é porque ele quer? Uma pessoa que fica bebendo o dia todo cachaça, bebidas, é porque ele quer? Tem uma história ali por trás. Uma pessoa que usa droga, eu sei, mas é porque ele quer? Ele queria estar nessa vida? Então, você precisa ser sinal de vida naquela... Eu lembro que eu fazia experiência lá na comunidade de Águas Claras. Tinha um bairro que tinha um rapaz que ele realmente tinha esse vício, né? E eu tinha um contato muito bonito com ele, eu conversava, eu disse, mas rapaz, vamos lá. E ele tinha um carinho muito grande por mim, né? E assim, eu lembro uma vez que eu estava lá na Avenida 7, né? Aí ele me via, tinha alguém que queria pegar os meus bilhetinhos para pagar o ônibus. Ele disse, aí ele viu isso, ele me protegeu. Eu disse, não, você não vai tocar nela, não. Que aqui ele me chamava, que aqui é a minha médica, né? É assim, eu digo assim, são pequenas experiências que te marcam muito, entendeu? Então, por quê? Porque você tem que ser vida na vida dos pequeninos. Não é você, que às vezes você procura, né? Não, ser vida na vida de todos, mas principalmente daqueles que estão precisando, né? Ser um sinal de Deus. Eu lembro às vezes que um rapaz de rua dizia assim, ó irmã, aqui as pessoas me veem como eu tivesse num edifício aquele edifício que tem um vidro fumê, que ninguém vê, né? O outro. Me vê assim, que ninguém me vê. Invisível, né? É invisível à sociedade. Mas não é isso, Deus não quer isso. Você vê que Deus foi ao encontro de todos.
pequenos e grandes. E a gente precisa ser, né? Ser esse testemunho de Cristo na vida do outro. De pequeno não importa. Né? Que Jesus fala também no Evangelho, né? Eu vim para os doentes, não para os sãs. E a nossa vida é isso, a gente tem que ser isso. E em busca daqueles que estão precisando de nós, da palavra de Deus, da conversão, dessa ajuda. Que maravilha. Tá vendo? Você que está nos acompanhando no podcast da Diocese de Camaçari, esse é o testemunho da irmã Virgínia, sua experiência vocacional, sua experiência de fé, sua experiência de vida, né? Então, vida doada, vida entregue. E assim como ela, eu, você, nós somos chamados também nosso estado de vida, seja você casado, seja você religioso, solteiro, seja você sacerdote, você que é agente de pastoral leigo, né? Celebramos também a vocação do leigo. Cada um é chamado a dar o testemunho de Jesus Cristo na sua vida, né, irmã? Na sua vocação, na sua missão. Claro, uma religiosa, quando a gente olha de longe, já sabe que ela tem um sinal ali, a presença de Cristo também com sua vida, com seu testemunho, com sua dedicação. Mas e você? Será que tem sido, né, tem dado testemunho de Cristo na sua realidade, no seu trabalho, na sua faculdade? Porque esse é o chamado do cristão, né? Ser luz, como a senhora falou. Precisamos ser esse sinal de luz, esse sinal de vida na vida do outro. Verdade. A gente precisa ser sinal de luz na vida do outro, né? Atrair, né? Porque a gente vê a sociedade hoje, o jovem muitas vezes sem sentido. A gente precisa ajudar, né? A motivar, né? Esse jovem a buscar um sentido para a sua vida, né? Como eu já disse, não estou dizendo que quando eu participava do grupo vocacional, eu tinha jovens masculino e feminino. Mas ali, esse grupo não era ali para ser padre nem freira, não. Eu dizia sempre, vocês têm que buscar a vocação de vocês. Não quero que, porque eu quero que puxar para ser freira, não. Você tem que ser feliz. Não importa que seja religioso, ou vida matrimonial, leiga consagrada, não importa. O importante é que você busque a sua felicidade, seja feliz. Onde quer que estejam. Onde Deus chama, vocês têm que corresponder ao chamado. Inclusive na profissão, né, irmã? Através da nossa profissão, podemos ali dar testemunho, cuidar do outro, ser inspiração. Com certeza. Quantos trabalhadores, né? É testemunho ali no meio, né? Do dia a dia, do trabalho dele. Então é isso, inclusive na profissão. Como o Kívia falou, né? A gente precisa ser testemunho. Testemunho de vida. Não precisa viver, né? Quando vê o outro crescer. Eu não preciso ficar com ciúme, meu Deus, eu queria ser também. Não, se alegrar com a alegria do outro, com o crescimento do outro. Precisa ser isso. Porque às vezes a gente fica muito assim, né? Se diz o olho gordo com o crescimento do outro. Não, você fica feliz. Poxa, aquele irmão está crescendo ali, graças a Deus. Né? Se alegrar com a alegria do outro. Porque quando a gente faz isso, Deus vai dando a graça também de a gente fazer esse mesmo caminho. Mas se eu fico sempre com aquela coisa, de olho naquilo, é porque fulano fez assim, é porque fulano está crescendo. Não, gente. Se olha alegre. Tanto pro outro que esquece de viver a própria vida, a própria vida. Se alegre com a alegria do outro. E você também vai conquistar essa alegria também na tua vida. Mas se você fica sempre olhando para a vida do outro e esquece da sua, meu irmão, vai ser difícil. Irmã, e como é que eu posso fazer, o pessoal de casa pode fazer para viver bem o chamado de Deus, né? Que vocação tem esse significado, vocação significa chamado. Como é que eu posso entender que Deus me chama e viver bem esse chamado? É isso, eu sempre falava isso, né? Que Deus chama nas pequenas coisas. Até não cair de uma folha é o chamado, a gente sente o chamado de Deus. Então, está em sintonia, né? E isso, para viver bem, para conhecer esse chamado, você precisa estar em sintonia, em intimidade com o Senhor. Não deixando as orações, né? Tua vida de oração. Às vezes a gente fica no corre-corre no dia a dia, pensa só no trabalho, mas esquece de dar 5 minutos para o Senhor. Aqui, ali, eu vou tirar esses 5 minutos para Ele ali. Agradecer pelas conquistas, pelas tristezas, pelas alegrias. Agradecer também. E a partir daí, as missas, né? Eu digo que as pessoas que têm uma vida, né? São católicos, a Eucaristia é importante, né? Na tua vida espiritual.
Porque se você deixa de lado a tua vida espiritual de lado, a tua vida de oração de lado, eu trago sempre esse exemplo. Um carro, para caminhar, precisa da gasolina. E nós, cristãos, precisa da vida de oração, precisa da Eucaristia. Porque muitas vezes porque os médicos estão dizendo assim, muitas vezes, que a vida que às vezes, quando a gente está doente, aí eu lembro muito de um médico que dizia assim, procura, aí você precisa se alimentar mais na vida espiritual, vá na igreja. Ele reconhece que ali não era um problema de saúde física, mas era mais espiritual. E muitas vezes a gente cai no vazio. Esse vazio é o quê? Às vezes falta de oração, falta de viver os sacramentos, a vida de Eucaristia. Então é isso, para viver bem você precisa alimentar a tua vida espiritual nisso aí, de oração, porque o corpo, para ficar em pé, precisa do alimento, se alimentar bem. E a nossa vida espiritual precisa ser alimentada. Se a gente não alimenta, então a gente cai nesse vazio interior e perde o sentido da vida. Então eu digo, é importante, meu irmão, tire esse momento para você. Eu não digo para ficar meia hora, mas tire ao menos 5 minutos, 10 minutos, para entrar em sintonia com o Senhor, agradecer o dia a dia da tua vida. Para mim é isso, para mim viver bem, assim, o teu dia a dia, essa intimidade com o Senhor, a tua vocação, é esse momento, vida de oração, Eucaristia, viver o sacramento, está também o testemunho, viver bem com o outro, procurar ser, né? Essa pessoa mais humana, mais humilde. Para mim, isso ajuda muito na tua vida de cristã. E mãe, para quem deseja, né, trilhar esse caminho também, conhecer uma congregação religiosa, seja das Irmãs Franciscanas do Imaculado, seja uma outra congregação, né, esse carisma de se consagrar mesmo inteiramente a Deus. Qual é o primeiro passo, né, que é, no caso da jovem, de uma jovem que tem esse desejo de... Eu digo assim, eu comecei assim, como a irmã me falou, né, o primeiro passo é você participar da tua paróquia vizinha, ter esse contato com o padre, né? Conhecer o padre te ajudar também nesse caminho espiritual de discernimento vocacional. Eu fiz o meu processo, foi esse. Primeiro eu comecei, era muito engajada na paróquia, e a partir daí o padre também foi me ajudando. Olha, eu te vejo que... E o padre te ajuda também a discernir, né? Te vejo que tu é mais voltada para isso. Procura trabalhar mais, né? Trabalhar mais nesse lado vocacional da tua. Vê que tua vida não é mais ligada para a vida religiosa, né? E o padre me ajudou muito nesse processo. E depois aí conhecendo a congregação, conhecer carisma, né? O carisma que mais me identifico, né? Para você, porque às vezes eu conheço a primeira congregação assim e não conheço o carisma, aí quando eu chego lá já quer... não é que eu me identifico, não. Já quer sair. E esquece que tem outras possibilidades, né? É isso, nem se dá chance. Né? Por isso que eu digo, faça um processo vocacional primeiro, participe dos encontros vocacionais, né? Para discernir bem qual o carisma, qual a congregação, né? E aí você se engajar e se identificar e fazer o seu caminho, né? De religiosa, de doação, né? Porque às vezes assim, né? Que a vida religiosa às vezes também tem alguns processos, algumas coisas que tem, algumas renúncias, né? Não é que você vai sair totalmente do mundo, não, tem algumas renúncias, tem os horários, né? Que a gente deve seguir. Na verdade, todas as vocações a gente precisa renunciar a alguma coisa, né? É verdade. Na verdade, a gente precisa escolher e toda escolha gera uma renúncia. Então, quando você escolhe o matrimônio, você vai escolher aquele homem, aquela mulher, você renuncia a todas as outras, né? Quando escolhe a vida religiosa também, escolhe a Cristo e renuncia a todas as outras possibilidades. Isso é a beleza da vocação, a beleza do chamado de Deus em nossa vida. E especificamente da congregação das Irmãs Franciscanas da Imaculada, né? Como é que pode conhecer, visitar, entender um pouquinho mais esse carisma que é tão alegre, que é tão de encontro com o outro, tão de encontro com os mais pobres, os mais necessitados também. Como é que pode fazer o primeiro passo, né, para encontrar a comunidade, onde é que a comunidade está presente? Pois é, a gente tem 2 comunidades aqui no Brasil, né, no bairro de Águas Claras, né, lá tem as irmãs, né, que tem um contato aí que... A gente vai colocar na tela, né? Vai colocar na tela, quem quiser entrar em contato com as irmãs lá de Águas Claras. E aqui a comunidade de Camaçari, tem como a promotora vocacional, tem a irmã Cineide, né?
que ela faz esses encontros com as jovens que queiram fazer esse processo de discernimento vocacional, né? Tem um contato também de irmã Cineide. Aí é só entrar em contato, né? E a gente também tem comunidade nas Filipinas, né? Também na Indonésia e na Itália, né? Onde eu estou, no momento eu estou morando lá. Então é isso, quem quiser entrar em contato é só... Eu vou passar aqui o número, porque quem estiver ouvindo o podcast pode anotar também o nosso número. A irmã, o nosso número, o número das irmãs franciscanas não é nosso, né, irmã? A promotora vocacional de Camaçari, que é a irmã Cineide, o número é 98863-5331, 98863-5331. E na casa mãe, né, daqui do Brasil, que é em Águas Claras, 3395-8095. Então, 3395-8095. Um contato aí direto para que você possa também conhecer, né? E entrar em contato, de repente participar de encontros vocacionais e discernindo a vocação a partir desse chamado da alegria, da entrega, da oferta, né? A Deus através desse dom maravilhoso. Irmã, manda uma mensagem para os nossos internautas, né? São várias expressões vocacionais que estão nos assistindo. Então, você que está em casa, ouvindo, assistindo no YouTube, você também tem uma vocação. Você também tem um chamado. Às vezes, você está ali e não percebe. Inclusive, na vida profissional, você tem um talento, mas não desenvolve. Você gosta de fazer certas coisas, mas vai fazer outra. Aí não está tão satisfeito nessa outra, porque não está fazendo aquilo que foi chamado para fazer, né? Verdade, Kívia. E eu digo aí, é uma coisa assim que é muito importante. Se você está nesse processo de descoberta vocacional, procure ajuda, porque eu lembro muitas vezes, nas minhas missões aí populares, eu me encontrei com muitas mães de família, eu dizia assim, ô irmã, eu estou feliz no meu casamento, mas eu queria ser uma religiosa, mas eu não tive ajuda para esse processo de discernimento. Então, eu digo assim, se você está nesse processo vocacional de descoberta, procure a ajuda de um padre, de uma religiosa, ou de um leigo, assim, realmente, assim, né, que trabalha nas paróquias, assim, porque isso é importante, né, nesse discernimento vocacional, porque às vezes sozinho é difícil, né, de discernir, então precisa de uma ajuda. E eu digo assim, não deixe de participar das atividades das paróquias, das suas paróquias mais próximas de sua casa. Não deixe jamais de lado os sacramentos, né? A tua vida de oração, a tua vida, né? Não deixe de lado a Eucaristia, porque isso é importante para esse discernimento, né? Discernir bem a tua vocação e ser feliz. Eu digo assim, mais uma vez eu repito, né? A felicidade é importante. Não tem nada melhor do que uma pessoa feliz e fazendo aquilo que você gosta, né? Eu desejo a cada um de vocês isso, a descoberta da tua felicidade, né? Que é importante. Fazer aquilo que a gente ama, que a gente gosta, e estar bem comigo mesmo e com o outro. Então, eu agradeço a cada um de vocês, agradeço a Kívia, né? Por essa oportunidade de estar aqui hoje, né? Falando um pouquinho da minha experiência, da minha simplicidade, né? Que é isso que é importante, né? Viver nessa simplicidade, nessa humildade, que é isso importante. Agradeço também a César, né? Estar aqui também com ele. E peço também orações, né? Reze por mim, né? Que eu possa cada vez mais me doar e me lapidar mais para me doar mais ao reino de Deus, né? Que eu preciso de oração. Reze pela nossa missão aqui no Brasil, Indonésia, Filipinas, Itália, né? E vamos caminhar, né? Porque Deus está com cada um de nós. Deus é maravilhoso, Deus é vida, Deus é luz. Então, um bom dia a todos e paz e bem. Paz e bem, irmã. Muito obrigada pela presença da senhora mais uma vez aqui conosco. É bom demais ver o seu testemunho, ver a história da senhora, deixar registrado aqui também, né, no nosso podcast, a sua passagem pelo Brasil. Espero que volte logo. É verdade. Espero que volte logo, né, possa estar aqui conosco também, porque uma vocação feliz, uma pessoa que é realizada, como a gente vê a irmã Virgínia, é fonte de inspiração. Inspira leigos.
Gente, quem mora em Camaçari, quem nunca viu a irmã Virgínia passando para lá, passando para cá, porque ela estava no caminho, no processo para ajudar outras pessoas, não é por ela, né? Por nós mesmos a gente fica parado aqui vendo a vida passar. Mas quando a gente se coloca à disposição do outro, para a missão para ajudar o outro, com os idosos, como era no projeto Arte de Viver aqui em Camaçari, né? Nas comunidades da catedral, a gente vem, vai para uma comunidade, vai para outra, e encontro com as pastorais, com a catequese, na área da psicologia, como a senhora gosta muito, né? Quantos encontros que a irmã promovia e promove até através da internet. Inclusive, tá o espaço aberto aqui também, né? Se a senhora quiser falar um pouco sobre essa questão, né? Desses encontros online, que a irmã está na Itália, mas também faz encontros, acompanhamento online, né? Realmente, eu continuo ainda, tenho um grupo de jovens, né? Que eu fiz vários encontros de evangelização, de trabalhos humanos também, né? Que eu vejo assim que a gente, para se conhecer melhor, a gente precisa fazer esse trabalho humano, né? Se conhecer no profundo, porque tem algumas coisas da nossa história que às vezes a gente se repete, né? Aí a gente não sabe por que eu estou agindo assim. Então é preciso de um profissional, né? De uma pessoa que tenha mais conhecimento na área da psicologia para nos ajudar. Então, eu também fiz algumas lives com algumas psicólogas que ajudou muito, né? E aí, a gente precisa, assim, trabalhar. E inovar também, né? Ver a necessidade da realidade. Né? Da realidade, realmente. Então, é isso aí, gente. Quando a gente é chamada, a gente cria, né? A gente assim, cria e recria coisas renovadoras para ajudar, né? O próximo. A gente precisa ajudar o próximo. A gente se ajuda e também ajuda o outro. Que maravilha. Obrigada, irmã Virgínia. Obrigada a você, Kívia. Eu quero que a senhora volte logo pra gente gravar outro podcast juntos. A gente pode gravar também da Itália, quando estiver lá, né? Pode fazer uma live, né? Uma live vocacional, de evangelização. Pois é. Humana, trabalho humano, e aí vai. Então vamos aproveitar, usar as nossas redes para isso, né, irmã? Você de casa que nos acompanhou, aproveito para pedir mais uma vez, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like. Também, ó, aqui, acertei agora. A gente tem um QR Code que é justamente para você também ajudar na evangelização através das redes sociais, ajudar com que o nosso podcast possa ser melhorado e assim a gente aumentar também a evangelização, trazer outras pessoas, assim como a irmã Virgínia esteve aqui conosco, e em breve a gente vai trazer novidades e claro, você pode ser um benfeitor do podcast da Diocese de Camaçari, desse canal de evangelização aqui, do nosso YouTube e também nas outras plataformas digitais, tá certo? Que Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.